Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Adventistas São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. É uma alegria muito grande, um prazer ter você aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Estudo esse em que nós extraímos da Palavra de Deus mensagens, ensinos, tira as nossas inquietações, coisas maravilhosas para o nosso dia a dia. E hoje nós temos um tema imperdível, maravilhoso. Não é isso, professor? Seja muito Isso mesmo. bem-vindo a mais uma classe bíblica. Com certeza. Hoje nós temos um tema super gostoso, super interessante, super dinâmico, perante o tribunal. Não Muito bem. desligue, fique conosco, continue nos acompanhando e você vai entender algo assim importante. Talvez você não tinha entendido sobre isso, talvez não tinha ouvido sobre isso, mas hoje é a sua vez, sua oportunidade de aprender esse assunto muito importante. Então seja bem-vindo, fique conosco, queremos estar aqui com você. Muito bem. E lembrando aos nossos amigos que dê um like aí no nosso canal para que seja multiplicado cada vez mais essa mensagem. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, leve esperança para aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus. E estamos aqui, vamos começar mais uma série, mais um estudo, né? Mas antes nós iremos fazer uma oração, né, professor? Para Ok. abençoar esse momento e os nossos amigos também podem participar conosco nesse instante. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelos cuidados, pela paciência, o carinho, a bondade, a misericórdia do Senhor para conosco. Nesse momento vamos abrir Tua palavra e vamos estudar um assunto sério, importante, relevante e que diz respeito a cada um de nós. Portanto, nos abençoa nossos amigos que nos acompanham neste momento, que nos assistem, que a paz do Senhor seja derramada sobre suas vidas, seus familiares, sobre suas emoções, sobre todos os seus planos, e que nós possamos sentir Tua presença nesse momento e em toda a nossa vida. Por favor, pelo Teu Espírito e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, professor. Falando em tribunal, em juízo, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? É um assunto muito relevante, muito Verdade. importante. E um assunto, professor, que causa medo, né, nas pessoas. Quando você fala assim de tribunal, você está ali perante um juiz, perante aquelas pessoas que vão estudar o seu caso, né, os promotores, advogados. Isso causa um temor muito grande. Você vê que, às vezes, as pessoas... às vezes não, sempre, né? Você tem que mudar a sua postura, o seu modo de vestir, não é isso? Isso. Seu linguajar, sua fala, tudo tem que ser diferente, professor, na hora do tribunal. Você mesmo já esteve presente em um tribunal, já participou de alguma forma na plateia, em alguma coisa assim, de um tribunal ou não? Na verdade, eu não estive presente, mas eu já li sobre isso, né? E eu sei que há todo um cenário, todo um aparato ali de juízo, de julgamento, e é algo assim para muitos estarrecedor, né? Muito complicado, muito complexo. Mas veja só, ali tem pessoas que estão com a razão e tem pessoas que estão sem a razão. O que está sem a razão, o que está sem a verdade, o que está sendo acusado de fato, ali com todas as provas incontestáveis, obviamente está morrendo de medo porque sabe que vai ser sentenciado. Mas por ser um tribunal aqui da terra, até mesmo os que estão com a verdade ficam temerosos, porque sabem que se trata de um julgamento puramente humano, que pode haver uma falha técnica, pode haver uma falta de compreensão, pode ser que a acusação tenha mais força do que a defesa, e de forma que ninguém está mesmo seguro diante de um tribunal desses. Mas hoje, perante o tribunal, é um tema da palavra de Deus, é um tema da Bíblia, e nós sabemos que Deus, que está no comando de todas as coisas, inclusive desse tribunal, é um Deus justo. Então, aqueles que buscaram o seu perdão em Deus, que confiam em Deus e em sua justiça, estão bem mais tranquilos do que aqueles aqui da terra que julgam estar com a razão, porque sabe que Deus não vai cometer nenhuma injustiça. Então, vamos entrar nesse assunto e vamos pedir que Deus nos ajude a compreender e que nós queremos sair daqui muito feliz com esse novo aprendizado. E lembrando, né, professor, que se alguém tiver alguma dúvida, né,
tiver algum Muito bem. questionamento, quiser saber alguma coisa, quiser até mesmo se aprofundar nesse assunto, nós estamos aqui dispostos a lhe atender. Você entra em contato conosco através do Facebook, do Instagram e até mesmo aqui nos comentários do canal Adventista São Cristóvão. Você pode aí se comunicar conosco, que com certeza nós iremos responder a esses questionamentos. Ok, com certeza. Estamos juntos aí para aprender juntos a palavra de Deus. Nos seus comentários você deixa lá seus questionamentos, suas queixas, suas sugestões, e nós vamos lhe acompanhar com todo prazer. Muito bem, professor. A gente já estava comentando aqui, falando aqui sobre o julgamento, sobre o tribunal aqui na Terra, né? E Deus? E levando para essa questão do julgamento de Deus, existe alguma certeza de que esse julgamento mesmo vai acontecer um dia, ou as pessoas podem fazer aí o que quiser à vontade e alegar que isso aí é conversa de pessoas que lêem a Bíblia, de crente, não sei, esse julgamento aí nunca vai acontecer não, porque muitas pessoas fazem coisas erradas e não acontece nada, não dá em nada. Tem até um dito popular, né? Que as pessoas dizem assim, isso aí vai acabar em pizza, né? Então as pessoas costumam achar que esse julgamento nunca vai chegar. Que certeza nós temos perante a palavra de Deus que esse julgamento vai chegar? Bom, pelo menos eu e todos os demais que creem na palavra de Deus, creem em Deus, têm certeza absoluta que esse juízo, esse julgamento é certo. Se tem uma coisa certa nessa vida, ou daqui para frente, que vai acontecer de fato, é esse julgamento. Por exemplo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós temos essa informação. Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Quero mostrar para você um verso que mostra toda a certeza de que esse juízo vai acontecer. Veja só. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja só, Deus está dizendo que não vai levar em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo em que alguém não conhecia algumas verdades da palavra de Deus. Se esse alguém não conhecia tal e tal verdade, Deus considerava ele um ignorante, um inocente. Logo, Deus, sendo justo, não poderá cobrar de alguém que não conhece as leis. Veja, por exemplo, no nosso país, o Brasil, a nossa lei diz que nenhum cidadão pode deixar de ser penalizado pela lei alegando desconhecê-la. Nenhum cidadão. O governo não aceita essa argumentação de que, mas fulano de tal cometeu esse erro porque ele não conhecia a lei. Aí o governo vem e isenta ele. Não tem essa possibilidade. Por exemplo, vamos supor que você estacionou o seu carro a 60 centímetros do meio-fio na rua. Aí o guarda de trânsito vem e diz, olha, amigo, esse seu carro vai levar uma multa, você não podia estacionar o seu carro a 60 centímetros do meio-fio. De acordo com a lei, dependendo da via e do local, é no máximo 40. Não pode ser mais do que isso. Aí o motorista, o condutor diz, não, eu não sabia não, meu amigo, eu moro no interior, eu não moro aqui na capital, ou coisa do tipo. Não tem conversa, porque a lei diz que nenhum cidadão pode deixar de ser punido alegando desconhecer quaisquer leis civis do nosso país. Já no caso de Deus, como Deus é justo, Deus não leva em conta os tempos em que a pessoa foi ignorante. Seria injustiça fazer essa cobrança, imputar um pecado sobre alguém que não conhecia tal pecado. Porém, o que é que está escrito agora, na sequência? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora quando? Agora que o cidadão, que a pessoa, que o homem, que a mulher, tomou conhecimento daquilo que Deus agora lhe ensinou. A partir dali, ele passa a ser cobrado, notificado pelos pecados que cometerem. Mas por quê que Deus notifica e pede que se arrependam? Porque o verso seguinte diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Ou seja, está dizendo que Deus tem na sua agenda, no seu calendário, por assim dizer, um dia determinado para julgar o mundo. Quando ele se refere a julgar o mundo, julgar todas as pessoas. E disse mais, julgar com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja,
O verso está apontando para alguém que ressuscitou dentre os mortos. E disse que é por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Esse varão é Jesus Cristo. Se você ler João 5,22, lá o próprio Jesus diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Traduzindo em outras palavras, Deus está dizendo: vai sim ter um juízo para todos, e quem vai fazer esse juízo é Jesus Cristo. Então, no calendário de Deus, Deus já reservou um dia exclusivo para a execução desse juízo. E que eu e você devemos estar prontos, perdoados, justificados em Cristo, para ser absolvido nesse juízo final para a glória de Deus e para a nossa salvação. Muito bem. Professor, e em relação a esse juízo, você já acabou de falar aí para a gente que vai ter um dia que Deus vai dar um basta em tudo, né? Isso. Chega, né? Aquele dia vai ser o dia do juízo. E aí, quantas pessoas vão participar desse juízo? Tem só alguns vão participar, outros não, porque a gente vê aí as coisas acontecendo, às vezes até as pessoas se questionam, a pessoa tão boa e aconteceu isso, e a outra que é ruim faz tudo isso, tipo, às vezes acontece um acidente, né? Aí eles consideram que tal pessoa era boa e aquele que estava dirigindo não era, e um morreu e o outro não. Isso. Essa coisa. Meio que uma injustiça que as pessoas Isso, uma injustiça. Então, vai ter dois grupos de pessoas, um que vai ser julgado e outro não. Como é que vai ser essa questão? Quantas pessoas vai ser julgada nesse tribunal? Muito bem. Para responder essa pergunta, nós precisamos usar um verso bíblico chave, assim, muito claro sobre a questão. Está, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 17. Veja só. Então disse comigo, é Salomão que está falando: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Então, quero destacar a expressão que o sábio Salomão usa quando diz que ele julgará o justo e o perverso. Todas as pessoas do planeta Terra, de todos os tempos, se enquadram nesses dois grupos: justo ou injusto, ou perverso, como disse Salomão. Então, veja só, na verdade, todos os seres humanos, depois de Adão, quando pecaram, Adão e Eva, passaram a ser injustos, perversos. Porém, com o decorrer do tempo, muitos desses homens perversos decidiram fazer uma aliança com Deus, voltar ao plano original, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender, confessar a sua vida de problemas, de pecado, e Deus os perdoou. À medida que Deus foi perdoando essas pessoas, eles passaram a ser justos, não com a sua própria justiça, mas com a justiça de Cristo. E aí Deus os considera justos, uma vez que todos esses estão fazendo uso da justiça de Cristo para viver nesse mundo, aguardando Cristo voltar para levá-los para o céu. Então, veja só, os demais que ainda não fizeram essa confissão a Deus, que ainda não mudaram de vida, não entregaram seus corações a Deus, que ainda estão vivendo uma vida de rebeldia contra Deus, são considerados perversos, injustos, homens maus. Então, nesse caso, há dois grupos: homens justos com a justiça de Cristo e homens injustos porque querem praticar as suas próprias injustiças. Então, Deus vai julgar a todos, vai ter um juízo para todos. Agora, veja só, esse juízo, eu quero adiantar logo aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês compreenderem na sequência. Esse juízo, viu, Maria, ele vai acontecer em três fases. Três fases. Como assim? Veja bem, quero que você, amigo, preste bem atenção, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A primeira fase desse juízo, ela acontece no céu. De acordo com as profecias bíblicas, se a gente estudar todo o contexto geral de profecias bíblicas, nós vamos concluir que a primeira fase desse juízo começou por volta de 1844, no cumprimento final de uma das grandes profecias da Bíblia. Ali se cumpre a profecia que dá início à primeira fase desse juízo no céu. Quem está sendo julgado nesse juízo? Somente os justos, os salvos. Deus, porque Deus ele é muito didático, né, para a gente poder entender. Deus ele não usou a linguagem do céu, assim, falando como se fala no céu com os anjos, para falar com o ser humano. Deus sempre usou a linguagem humana para ficar melhor a compreensão. Então, eu vou usar uma linguagem bem humana aqui, bem pedagógica, para que você não tenha dificuldade de entender. Então, Deus, como se Deus tivesse arquivado lá no seu computador, no céu,
o nome de todas as pessoas que seriam salvas em todos os tempos, começando lá pelos primeiros salvos do começo do mundo, até o último. Então Deus passará em revista a vida de cada um em detalhes. Não que Deus não já saiba de todas essas coisas. Deus é onisciente, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Mas Ele quer provar para o universo que não sabe. Não é por causa dele, por causa do universo, por causa de outros. Então ali Ele vai passar em revista a vida de todas as pessoas salvas. Um por um, nome por nome. A vida do Francisco, do João, da Maria, do Joaquim, do Antônio, do Paulo, da Teresa, do Vicente, do Pedro, do André e por aí vai. Todos. Quando ele concluir essa revista, esse juízo sobre os salvos, os eventos aqui na Terra vão acontecendo de uma forma que os dois estão acontecendo simultaneamente. Os eventos finais aqui na Terra e o juízo no céu. Quando isso acontecer, quando se concluir tudo isso, a primeira fase do juízo, Deus já tem numa lista o nome de todos os salvos. Aí Jesus Cristo desce aqui na terra, ressuscita os justos que morreram no passado, transforma os justos que estiverem vivos e forma um grupo só e leva para o céu com ele. Quando chegarmos no céu, ali se inicia o milênio e durante o milênio, um período de 1000 anos, Deus irá apresentar a segunda fase do juízo. Que fase é essa? É a fase do juízo dos perdidos. Então agora, os justos perante o tribunal de Deus estarão ali assistindo, comprovando, Deus analisando cada nome de cada pessoa que se perderam desde o princípio até o fim. Por quê? Para que cada um saiba os reais motivos por que os demais se perderam. Por exemplo, digamos que você que nos assiste está pronto, está se preparando para o céu e está muito feliz com a notícia do céu. E ainda está muito feliz com a ideia de que a sua esposa irá com você, que o seu filho, que o seu pai, que o pastor da sua igreja, que o seu amigo, o seu vizinho, não sei mais quem. Mas quando chega no céu, você chega e esse outro não chega. E aí poderia haver um questionamento. Deus, o que o Senhor fez com os demais que não vieram? Eram pessoas tão boas, conviviam comigo, lia a Bíblia, orava, vinha para a igreja. Cadê essas pessoas aqui? Então Deus, que é justo e tudo muito transparente, Ele vai mostrar a vida preguiça de todos esses, justificando por que eles não foram para o céu. Os pecados ocultos, quem de fato eles eram e você não sabia. Então, diante do tribunal de Deus ali, Deus vai mostrar tudo. E você que estiver lá, eu quero estar lá, todos que estiverem lá vão dizer, realmente o Senhor tinha razão. Infelizmente não dava para fulano de tal, porque realmente ele não viveu a experiência do cristianismo, como nós vivemos, como o Senhor nos ajudou a viver. Foi um vacilo, realmente, Senhor, tu está certo. Parabéns, a decisão do Senhor foi ótima, foi perfeita, o Senhor realmente é justo. Então isso é para que durante a eternidade não fiquemos no céu com Deus, com suspeita, com dúvida, achando que Deus esqueceu de alguém. Deus quer tirar todas as arestas, tudo que poderá impedir a tua felicidade eterna. Então você tem que estar lá no céu tranquilo. Quando se passar os 1000 anos, esses 1000 anos é para isso, para julgar todos os perversos. Passou os 1000 anos, a cidade santa vai descer do céu. Quando ela descer aqui para a terra, Deus vai ressuscitar todos esses ímpios que foram julgados lá e que não estavam mais vivos porque morreram todos. Eles vão ressuscitar. E aí vem a terceira fase do juízo. Serão destruídos pelo fogo eterno. O fogo vai cair e vai consumir todos, pouco a pouco, até ficar só as cinzas, como diz a palavra de Deus. Não vai haver aquele inferno de fogo ardendo para sempre. Isso é mito, isso é ensinamento errado. A Bíblia não ensina isso. Então o fogo vai descer do céu. E na proporção da quantidade de pecado que cada um cometeu, Deus é justo e só punirá na quantidade certa e justa. Então vai ter um momento que as cinzas ficarão debaixo dos pés dos justos que estão na Nova Jerusalém. Então, assim o mal se acabou. O pecado foi destruído, os pecadores também. E o universo todo estará purificado. E assim termina a terceira fase desse juízo de Deus, que eu e você queremos estar lá, julgados na primeira fase, para ser comprovado como salvos. E espero que eu e você não percamos essa oportunidade. Ufa, professor, fizemos uma viagem agora, hein? Daqui até... 3 fases. Mas você falou aí de 3 fases, né? Existe um nome para cada fase do juízo ou é só julgamento, juízo e pronto? Normalmente a gente pode
dar nomes, assim, de uma forma didática ficar bom de você entender. Nós chamamos, por exemplo, a primeira fase de juízo investigativo ou juízo pré-advento. Pré-advento, pré é o que vem antes, ou seja, antes do advento, né? Antes de Jesus voltar, ele está fazendo esse juízo apenas para os justos, e a gente pode dar um título, dar um nome aqui, que poderia ser um juízo pré-advento, ou investigativo. Está investigando a vida de cada um ali para comprovar. Que é o que estamos passando agora. Agora, nesse momento. A segunda fase, a gente pode chamar a fase de comprovação, né? Porque Deus está comprovando lá quem realmente são os perdidos, de um por um, e Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? E a terceira fase, a gente pode chamar a fase de execução. É a hora que Ele vai executar de fato ali todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Mais ou menos isso, mas a Bíblia não se preocupa em dar esses nomes. O importante é que a Bíblia mostra o que está acontecendo. É mais uma questão técnica, né, da gente falar, para esclarecer melhor para as pessoas. Mas você não vai encontrar exatamente dessa forma essas palavras na Bíblia. Não, você vai encontrar os eventos, os acontecimentos. Não, Deus está julgando e tal e tal. É só mesmo para facilitar o conhecimento, o aprendizado, né, professor? Verdade. Professor, em relação às obras, porque muitas pessoas falam que se você faz obras boas, você vai ser salvo pelas obras, né? Eu acho que você já ouviu muita gente falar sobre isso. As pessoas falam isso mesmo. Então, se você faz obras boas, você, obviamente, estará salvo. Isso é o pensamento de algumas pessoas, né? Então, as obras que fizeram de ruim fica esquecido. Como é que vai ser o julgamento em relação às obras? Vai ser levar em conta tudo ou só parte? Muito bem. Na verdade, conforme temos prometido ao longo do estudo da nossa série, dos nossos temas, todas as nossas respostas, quero sempre estar lembrando a você, para lhe passar toda a segurança, todas as nossas respostas aqui serão oriundas da palavra de Deus, sem arrudeio, direto ao ponto, com facilidade para você conhecer, ficar seguro e ainda ficar motivado para enviar para os amigos esses estudos, esses vídeos, para que os amigos também tenham o privilégio de conhecer. Então, nesse caso, a pergunta é sobre as obras, porque já vimos muitas pessoas dizerem que as pessoas precisam fazer muitas boas obras para serem salvas, pois são as obras que salvarão as pessoas. Existe até uma crença, já até um tanto popular, da autoflagelação, que é a crença do sofrimento. Eu tenho que me autoflagelar, eu tenho que sofrer, subir escadas de joelho, eu tenho que sair da minha cidade e ir até tal canto a pé, eu tenho que fazer algum sacrifício, eu tenho que me autoflagelar, porque Deus vai se compadecer de tanto sofrimento da minha parte e vai me salvar. Isso é a pior aberração que uma pessoa que tem qualquer vínculo com Deus possa dizer. Isso é terrível. Isso é como se pegasse o sacrifício de Cristo e anulasse, pisasse por cima, jogasse no chão e dissesse: não precisava tu ter vindo morrer aqui, eu posso fazer minha autoflagelação e ser salvo. Isso é absurdo. Não crer nisso, isso não é correto. Agora, onde é que entram as obras? Vou falar para você na sequência da minha resposta aqui. Mas quero ler para você Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, que diz assim, olha, veja só. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Veja aí, ó, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja só, quem vai trazer a juízo essas obras são Deus. É Deus, melhor dizendo. Todas as obras, 100% delas, até as que estavam escondidas e ninguém sabia, só Deus sabia. Não importa se elas eram boas ou se elas eram más. Então veja só, existem obras aparentemente boas. Deixa eu dar um exemplo para você, o que seria uma obra aparentemente boa. Vamos imaginar que tem, com muito respeito aos amigos que são políticos, ou os que não são amigos da gente, a gente não conhece, mas que são políticos, são seres humanos também, precisam de Deus. Às vezes um político, um pré-candidato, ele se mostra bonzinho, às vezes querendo criar projetos sociais, comunitários, às vezes distribuição de cestas básicas, de alimento. É uma obra tão legal, as pessoas recebem, comem, ficam felizes, né? Mas o que é que está por trás dessa obra? Não há uma integridade, né? Há uma estratégia, né? Há uma espécie de isca lançada para ver se captura algum peixe, né? Então,
essa obra não é uma obra que está relacionada com o plano da salvação. As obras relacionadas com a salvação são as obras de que alguém está feliz com Deus, salvo por sua graça, e movidos por essa graça e por essa gratidão, ele se compadece dos carentes, dos pobres, das pessoas que necessitam, e com todo amor, com toda boa vontade, ajuda sem esperar nada em troca. Essa é uma obra boa, relacionada com o estilo de vida de alguém que já está bem, feliz, salvo, em paz com Deus. Ou seja, é consequência de uma vida grata a Deus. Ele não quer nada em troca. Essa é uma obra muito boa. A outra só tinha aparência de bondade. Para quem recebeu, foi bom, a pessoa recebeu, mas ela é contada no juízo de Deus como uma obra perversa, uma obra iníqua, uma obra que a pessoa tinha uma estratégia por trás, uma obra ambiciosa, né? Essa obra não é legítima, não é legal, ela é interesseira, ela é egoísta. Então lá ela vai ser contada como uma má obra, nesse caso. Então, nesse caso, todas as obras serão levadas em conta. Então, veja só, as obras, elas são resultado, as boas obras, de alguém estar feliz com Deus. E não fazer obras para conquistar o coração de Deus. Porque Deus não se deixa levar por nada. Deus é equilibrado, onisciente, onipresente, onipotente e sabe de todas as coisas. Ou seja, só para resumir, se alguém não está com Deus, a tendência é fazer más obras. Pode acontecer uma boa obra de quem não tem Deus? Pode. Às vezes a pessoa está sem Deus, não lê a Bíblia, não é um cristão, mas às vezes é tocado no coração de fazer uma obra boa, ótima, ajudar as pessoas, ser uma pessoa educada, amável, dócil, ótimo. E essa obra, ela vai ser acumulada junto com as obras boas que essa pessoa vai fazendo ao longo da vida, e no dia que ele estiver feliz com Deus, Deus leva em conta já essa obra como um rol de obras maravilhosas, e Deus vai parabenizar ele, mas não vai dar salvação para ele por conta dessas obras. Já o salvo, as obras boas, é em decorrência da gratidão pela salvação adquirida. E Deus, de forma justa, vai fazer um balanço de todas essas obras e dar um veredito final com justiça no final de tudo. Muito bem. Professor, eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam nessa área, né, de julgamentos, de juízo. Eram juízes, promotores, advogados. Já trabalhei com pessoas que têm essa profissão. E eles levavam para casa muitos materiais para estudar, né? O juiz, no caso, ele leva, o promotor também, advogado, todos levam, né? E eram muitos materiais. Às vezes, de uma pessoa só, eram pilhas e pilhas de documentos para eles lerem, estudar, tinham que passar horas estudando, se concentrando, porque ali estava a vida de uma pessoa em jogo, né? A decisão da pessoa. E no céu, existe um registro também? Por exemplo, eu faço uma obra, é registrado isso? Como é isso? Tem alguém que registra? Tem algum lugar onde Deus guarda esse registro? Tem um livro? Tem alguma coisa assim que Deus vai olhar para dar o veredito final? Na verdade, Deus ele é onisciente, ele tem a capacidade de saber todas as coisas de todas as pessoas, até uma folha que cai, Deus tem ciência disso, sem precisar que isso esteja registrado em nada. Deus tem a capacidade profundíssima de saber isso. Mas Deus ele é um ser muito organizado. Não é para ele, não é por ele, é pelos outros, né? Deus tem um acusador, né? Satanás, com seus anjos, com aqueles que são contra Deus. Então Deus quer provar mesmo assim, usar todos os recursos para que os acusadores não tenham do que questionar. Então, a palavra de Deus diz em Apocalipse 20, 12, diz assim, ó, veja bem Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, isso João teve essa visão lá do céu, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, veja só, o evangelista São João, na visão apocalíptica que teve na ilha de Pátimos, lá no mar Egeu, o céu se abriu e ele viu ali coisas maravilhosas que Deus mostrou para ele. Entre elas, ele viu a história registrada em livros, a história dos seres humanos. Não importa se eram grandes, se eram pequenos, pessoas que já tinham morrido, ele viu de uma forma tão visível esses registros
que ele chega a dizer que viu mortos postos em pé, como se eles estivessem de pé, vivo. A história era tão vibrante, tão fácil de perceber, que João considerou como se eles estivessem vivos, mas eles estavam mortos. Então, João viu escrito em livros. Agora, é verdade que a gente tem que entender que o sistema do céu, ele é muito mais avançado do que o nosso aqui, né? Por exemplo, deixa eu citar um exemplo para você entender como mais ou menos seriam esses livros no céu. Se você pegasse há 30 anos atrás, entrasse num escritório ali e visse aqueles montes de livros na prateleira, ali 50, 60, 80, 100 livros, e dissesse assim, olha, daqui a alguns anos, todos esses livros vão estar, por exemplo, num pendrive. Vou usar um pendrive aqui, que já está ficando já um pouco ultrapassado, mas vou usar o pendrive. Uma pecinha pequena desse tamanho. Alguém chegar e dissesse, olha, você vai pegar todos esses livros e vai arquivar numa pecinha que vai sair daqui para frente. A gente vai chamar de pendrive. Você crê que isso é possível conter tudo isso num pendrive? Na memória do computador, num HD, numa coisa do tipo? Não é possível. Como é que pode? Não tem possibilidade. O tempo foi passando, o conhecimento foi chegando, os estudos se aprofundando, e hoje no HD de computador você consegue colocar toda a sua prateleira e você só vê o computador. E ainda diz assim, meus livros estão aqui. Ainda se chamamos de livro mesmo lá dentro, que não é papel, não é nada, né? Então eu imagino que o sistema dos livros do céu são muito avançados, muito mais do que as memórias de hoje, os HDs, os pendrives, os cartões de memória, enfim, não sei. Então, mas o certo é, como eu disse para vocês lá no começo, Deus usa sempre uma linguagem humana para que o homem possa compreender sua palavra. E João, na visão do céu, Deus orienta a relatar o que viu, dizendo que estava escrito em livros. Então não posso dizer que seja outra coisa. Eu tenho que dizer que João viu e no céu está escrito nos livros do céu a história dos registros dos seres humanos aqui na Terra. Muito bem. Professor, e também aqui, levando em conta o julgamento aqui da Terra, o tribunal, né? A gente sabe que tem o juiz, né? Os promotores, os advogados, né? Acusação, defesa. E nesse julgamento do céu, também vai ter auxiliares, pessoas para ajudar Deus? Ou ele sozinho vai resolver tudo? Como é que vai ser essa questão? Se vai ter ou não vai ter auxiliares? Como é isso? Muito bem. Na verdade, a ideia do tribunal aqui da Terra parece ter sido copiada da Bíblia. Parece que o cenário que foi montado foi assim bem peculiar com o cenário do céu, entendeu? Então veja só, no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 10, está escrito assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Oh, informação precisa. Bonita essa informação de Daniel. Então, veja só. Eu quero só assim, falar para você de uma forma bem didática, para você poder compreender legal. Veja só, o juiz é Jesus Cristo. Os réus, acusados, problemáticos, somos nós, os seres humanos. O acusador é Satanás. Vai estar lá instigando com seus anjos, acusando. O nosso advogado também será Jesus Cristo. Ele assume uma função dupla, né? De advogar em favor dos justos e fazer o juízo. E as testemunhas de toda essa problemática são os anjos. Então, de forma que tem testemunha de defesa, testemunha de acusação, juiz, advogado e acusador. Por isso, Daniel disse, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O abrir os livros e o assentar-se ao tribunal indica que tudo começou. Então, é dessa forma que vai ser o juízo. Então, o juízo de Deus terá todo esse aparato de julgamento que as pessoas comumente vê nos tribunais aqui da Terra. Só que lá é um juiz completamente justo. Aqui, eu não posso dizer o mesmo. O que mais me chamou a atenção aí, eu creio que os nossos amigos também já estão assim também achando muito interessante, como pode Jesus ser o juiz e o advogado ao mesmo tempo. Porque aqui nos tribunais aqui da Terra, o juiz não é para ter esse contato com o advogado, né? E como é que no céu Jesus vai fazer isso, né? Só Jesus mesmo para
fazer uma coisa tão perfeita desse jeito, né? Além de ser o juiz, ainda vai ser o nosso advogado. O que diferencia isso aí é o fato dele ser justo. Se colocasse aqui um advogado para ser juiz e vice-versa, eles iam fazer uso do poder, da função, do status, para ganhar de forma assim desonesta, desigual, injusta, todos os casos que lhe interessassem. Então, talvez até beneficiar alguém, né? Exatamente. Já no caso de Jesus, ele é completamente justo, não tem para onde correr. Eu e você é que temos que fazer a coisa certa, temos que buscá-lo, temos que amá-lo, temos que servi-lo, porque ele não puxa para um lado e nem para o outro. Ele faz a coisa justa, correta, perfeita, para que nada dê errado e o acusador não tendo que falar do seu nome. Muito bem. Professor, em relação aos mortos, né? Eles vão ressuscitar e serem julgados, ou eles não vão ser julgados porque já estão mortos mesmo, morreu, acabou, né? O pessoal tem esse dito popular dizer assim, morreu, acabou. Então, realmente é isso, morreu, acabou, eles vão ter que ressuscitar para serem julgados pelas obras, pelo que eles fizeram. Como é que vai ser essa questão dos mortos? Em relação à vida, em relação à vida aqui na Terra, sim, morreu, acabou. O morto não pode se levantar e sair vagando por aí, fazendo medo às pessoas, até mesmo porque, pelo que se sabe, os mortos que saem vagando por aí só fazem medo. Ou seja, parece que estão todos perdidos, né? Não aparecem fazendo bem, né? Ajudando as pessoas, até mesmo porque não são eles mesmos. Eles morreram de fato, estão no pó da terra, acabou, não existe possibilidade deles sair de lá. Portanto, não precisa interceder mais por eles, acender uma vela, fazer uma promessa, querer levar eles para o céu de qualquer jeito. Não, isso não existe. Morreu, acabou, diz a palavra de Deus. Mas em relação ao juízo, ainda não acabou. Porque Deus tem registros desses, tem a memória deles, tem tudo arquivado. Então eles vão ser julgados e um dia eles vão ser ressuscitados. Levantados do pó da terra, vivos são aqueles que estiverem salvos, felizes, com face resplandecente para ser eterno. E os que não estiverem salvos, esses vão se levantar para ser julgados e mortos e destruídos pelo fogo eterno. Quer ver? Veja só o verso que a gente vai ler. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, disse Jesus Cristo, foi ele que falou isso. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, mortos, sepultados, cremados, não importa, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Percebem que há dois grupos, todos estão entre os que fizeram o bem ou os que fizeram o mal. Os que fizeram o bem foram os que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. Esses, embora tendo morrido no passado, vão levantar ali da onde foram sepultados perfeitos. É um poder miraculoso de Deus, não tem como explicar com palavras como é que alguém já morreu há 100 anos, só tem o chão lá, só a sepultura, e Deus vai chamá-lo pelo nome e ele vai se levantar perfeito. Até mesmo porque Deus ele não precisa da matéria. Deus está além disso. É o poder criador da palavra que ele usou lá na criação, que ele vai usar agora na ressurreição. E os que tiverem feito mal, são os que não tomaram decisões ao lado de Deus, esses também ressuscitarão. Claro que só 1000 anos depois dos justos, mas ressuscitarão para serem destruídos pelo fogo eterno. Então, não tem esse negócio de morrer ou deixa para lá. Deus tem arquivado toda a memória de todos eles, toda a história, todo o arquivo de toda a vida pregressa deles, e é com base nessa história, escrita aqui na terra, pelos seus atos que Deus escreveu no céu, guardou o arquivo e no momento exato ele vai chamar de volta essa pessoa para dar vida eterna ou sentenciá-lo à perdição eterna. Muito bem. Então, professor, quer dizer que quando a pessoa morre, a gente sabe que a gente vai ter um estudo, viu, amigo, só sobre os mortos. Mas só uma palhinha aqui com o professor. Então, quando a pessoa morre, como você falou, não adianta mais interceder por ele, pedir nada a Deus por ele, porque já está decidido se morreu salvo ou morreu perdido. Exatamente. Né? Não adianta ficar fazendo mais coisas. Até mesmo porque, veja bem, existem pessoas que quando estava vivo, nunca quis saber de Deus, nunca foi à igreja, nunca leu a Bíblia, nunca foi uma pessoa de oração, nunca foi uma pessoa fiel, foi uma pessoa que viveu vivendo do seu próprio modo. Bora para a igreja, vamos buscar a Deus. Não tenho tempo não, não quero, isso, aquilo, outro. Aí quando ele morre, agora indefeso, sem ele poder fazer mais nada, se reúne uma turma de gente e vão ajeitar para ele ir para o céu. Ora, se o camarada não queria ir para o céu, querido,
Se ele não queria orar, não queria buscar Deus, não queria servir a Deus, não queria nada com Deus, agora depois de morto vai ter que ir para o céu à força? Caso ele fosse, quando ele chegasse lá, ele queria voltar, porque o ambiente do céu não agradaria a ele. Então, isso não existe, nem adianta. A gente respeita, a gente entende. Você foi ensinado assim pelos seus pais, pelos pais da igreja, por aqueles que também não conheciam, só achavam que era assim. Lhe ensinaram, lhe acostumaram, lhe colocaram diante dessa realidade. Mas, de fato, nós estamos aqui em busca da verdade. Essa é a regra, esse é o princípio, nós não podemos falhar com isso. Estamos aqui com seriedade, fazendo um trabalho sério para Deus e para você. Então, temos que dizer a verdade. Quanto à sua sinceridade de aceitar, de concordar, é com você e Deus. A nossa parte aqui é respeitar todos, mas apresentar a verdade. E lembrando que tudo que nós fazemos aqui, falamos, é baseado na palavra de Deus. O professor diz o verso e a gente abre a palavra de Deus e mostra para os nossos amigos a versão, o que é que Deus está dizendo para nós, né, professor? Isso mesmo. E falando na palavra de Deus, eu queria que você mostrasse um verso para nós, que conselhos Deus dá para nós acerca do juízo, né? Existe algum conselho para nós a respeito do termo de preparo, termo de preparar a gente para esse grande dia do juízo? Existe. Existe no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7. Por exemplo, existem outros, mas quero falar desse aqui. O verso diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, a recomendação de Deus, por meio do apóstolo São João, no livro de Apocalipse, é que em face desse juízo, nós precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. E, por consequência disso, dar glória a Ele, adorar a Ele, pois está chegando a hora do juízo. Então, isso faz parte do preparo. Então, aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que adoram a Deus de fato, serão bem-sucedidos nesse juízo. Esse temei a Deus, você podia falar um pouco mais, enfatizar um pouco mais? Esse temei a Deus, é ter medo? Não, temer significa respeitar, amar, ser educado, estimá-lo publicamente, ter apreço, ter carinho, ter atenção, por saber que Ele é soberano, que Ele é maior, que Ele é poderoso e merece toda a honra e toda a glória. Com certeza, professor, Deus tem uma base para esse juízo, né? Tem. Queria que você dissesse para os nossos amigos qual é a base, qual é o critério que Deus usa para julgar as pessoas, né? Julgar a gente no caso. Como é que vai ser isso? Que base é essa que Deus tem para fazer esse juízo? Muito bem. De acordo com Tiago, escreveu uma carta de Tiago no capítulo 2, Tiago escreveu o seguinte: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que a norma de Deus para o juízo é a lei. Porque, como vimos em estudos anteriores, a lei é que revela o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Então, se alguém cometeu pecado, é porque desobedeceu a lei. Então, Deus vai colocar diante da pessoa essa lei e apontar os erros que ele cometeu com base na lei. Essa mesma lei deveria ser para mim e para você uma lei de liberdade. Porque ela diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e por aí vai. Caso eu não faça estas coisas, a lei me liberta, porque ela está me ensinando a andar livre, para onde quer que eu vá sem cometer erros. Agora, essa mesma lei será norma do juízo, porque eu, digamos, adulterei, roubei, menti, desonrei meu pai e minha mãe e tal. Então, a mesma lei vai dizer, olha, mas você podia ter sido livre por essa lei, mas você está aprisionado por ela, porque você errou aqui, você errou acolá, você errou mais ali. Então, a norma, a base para o juízo é a lei, como em qualquer outro tribunal, é a lei que está diante ali do acusado. Você estava armado, você usou drogas, você matou, você roubou. É a mesma lei que libertaria ele, caso ele não tivesse feito nada errado, é a mesma lei que o condena. Então, para Deus também não é diferente. Eu e você estaremos diante de Deus, no tribunal de Deus. Diante da nossa história está a lei de Deus para saber se seremos livres
ou condenados. O interessante desse verso, professor, é que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de toda. Isso. Né? Isso é Exatamente. muito interessante, porque algumas pessoas ficam falando, né? Não, esse aqui, não, esse. Não, Né? não, Vê os 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, aí fica dizendo, não, esse não precisa mais e tal. Então, o verso é bem claro em falar sobre isso, né, professor? Que o juízo vai ser por base à lei. Então, se você tem que fazer todo, por completo, obedecer tudo que Deus falou, né? É verdade. Eu posso fazer essa comparação aqui com a lei de trânsito, para você poder entender melhor como é que é isso. Vamos supor que você tirou sua carteira provisória hoje, colocou no bolso e sabe que essa carteira tem 3 pontos apenas. Mas digamos que você pegou lá no carro que estava no seu nome uma multa gravíssima. Não importa o que você fez, ela está enquadrada como uma multa gravíssima, 7 pontos. Se você tiver recursos legais para ir lá justificar que essa multa não foi você que pegou, foi alguém que pegou seu carro, ou justificar, tem os métodos legais para justificar. Se a Justiça de Trânsito entende legalmente que você foi inocentado, você não tinha culpa, você está absolvido e daqui um ano depois você recebe sua carteira permanente. Caso a Justiça não entenda que você pode ser absolvido, que você de fato foi culpado, só foi uma multa só, mas essa multa foi suficiente para você perder sua carteira. Mesmo caso é com Deus. Está escrito lá, ó, se for transgressor de um mandamento, se torna culpado por todos. Não está dizendo aí que se você errar uma vez, vai estar perdido. Não, não é isso. Se nós errarmos uma vez ou até 1 milhão de vezes, mas pedirmos perdão de todo o coração arrependido e triste por esse ato cometido, Deus nos perdoará sempre. Aí está se referindo é que, se cometemos um erro, quebramos um desses mandamentos e ignoramos, achamos que nós é que estávamos certos e que a lei foi mudada, foi abolida, foi ultrapassada e que isso não é nada porque o meu pastor, o meu líder, o meu guru, sei lá quem me disse que isso não era nada, no juízo de Deus, Deus vai mostrar, olha, esse ponto aqui você errou e nunca reconheceu. Então, errar não é o problema é permanecer no erro sem buscar o perdão de Deus. Nesse caso, se endurecermos o coração, não obedecermos a Deus, mesmo que seja em um só ponto, seremos culpados por sermos transgressores da lei. Até porque o nosso juiz é justo, né, professor? Não tem para onde correr. Não tem como, né? Não tem como enganar ele. Professor, e como é que vai ser o juízo? Tem um início? Por onde vai começar? Tem um lugar, um início? Como é que vai ser essa questão? Qual vai ser, por onde Deus vai começar o juízo? Ok, muito bem. De acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Pedro disse assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, quando ele diz nós, porque ele está se colocando junto com aqueles que são da casa de Deus, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, a gente pode entender pelas palavras de Pedro e por outros textos mais, que a gente não tem tempo de mostrar tudo aqui, mas já deixa para você aí um caminho para você estudar mais, pesquisar, que Pedro está dizendo que a primeira fase do juízo, que falamos ainda há pouco, começará pelos salvos. Né? Deus, no primeiro momento, na primeira fase, começa averiguando a salvação de todos os salvos, para que assim possa levá-los para o céu, para que lá eles possam fazer parte da segunda fase do juízo. Se a gente fosse pegar uma questão de critério mesmo, bem certinho, bem pela lógica, o fato de Deus ser um Deus organizado, tudo de Deus é muito bem feito, tudo muito bem preparado, tudo muito bem trabalhado, a gente poderia pensar até assim, o primeiro justo que morreu foi Abel. Se levar por essa linha de raciocínio que Pedro apresenta ali, o primeiro justo a ser julgado foi Abel, se for pegar esse raciocínio. Aí depois de Abel veio o próximo, outro, até o último justo que vai estar salvo. Quando ele finalizou isso daí, Jesus volta e leva todos esses justos para o céu, ressuscita os justos que morreram, transforma os justos que estiverem vivos, junta todos e leva para o céu, e aí se conclui a primeira fase do juízo. Muito bem. Os nossos amigos podem estar vendo esse verso que você falou aí, e pode estar se perguntando,
Que casa é essa? Casa de Deus. É os justos, então, no caso. É, É porque ele se refere, Pedro se refere ali, casa de Deus. Aí podia a gente pensar assim, é uma igreja específica? Tem essa igreja de casa de Deus? na verdade, não tem uma igreja com esse nome, pelo menos eu imagino, né? Não sei. Apesar que existe mais de 40 mil religiões no mundo se denominando cristãs, cada uma prega de um jeito diferente. A gente já sabe que muita coisa está errada por aí, porque a Bíblia é uma só, a verdade é uma só, então deveria ser pregada a mesma verdade e pronto. Mas por interesses financeiros, a gente sabe que sempre tem o dinheiro aí pelo meio, o pessoal pega a palavra de Deus e sai vendendo aí, né, fazendo essas coisas. A gente sabe que é por esses motivos que existem muitas religiões, são negócios, né, são meios de ganhar dinheiro. Não é o nosso caso aqui, a gente faz aqui tudo gratuito, sem estar preocupado com essas coisas, porque a nossa preocupação é a verdade. Mas quando Pedro fala pela casa de Deus, é uma forma de falar do povo de Deus, aqueles que serão realmente de Deus no futuro, né? Será os justos, serão as pessoas que buscaram a Deus. Pedro usa esse termo, é apenas um termo usado por Pedro, mas não quer dizer que seja uma igreja específica. Na verdade, mais para o final, todos aqueles que servem a Deus e querem servir a Deus, estão unidos a Ele pela verdadeira doutrina, se juntarão realmente num grupo só, né? E será a família de Deus. Virão pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os cantos do universo, e se unirão a essa doutrina verdadeira que estamos pregando aqui, porque é a da Bíblia. Então esse povo está ali reunido, não precisa ter necessariamente uma placa da igreja, mas a doutrina tem que ser essa. Agora hoje, caso você queira se unir ao povo que defende essas verdades, que prega essa mensagem, se unir àquele grupo que está estudando com seriedade, sabendo o que está fazendo, com amor, com dedicação, com respeito, para seguir só a verdade, aí nesse momento, aí você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia, no seu bairro, na sua cidade, em algum canto, e pode procurar esse povo e questionar, e perguntar, e querer saber das coisas. Não deixe barato, questione lá o líder da igreja, para ele mostrar toda a verdade, e claro que com todo respeito às demais igrejas, mas o nosso projeto aqui é apresentar a verdade. O que importa é a verdade. A placa da igreja A, igreja B, para nós, ou até mesmo para você, pode não interessar tanto, mas a verdade. Agora, quando você quiser saber a verdade, você vai procurar o povo que prega a verdade. Se identifique com esse povo, com eles você também se identificará com Deus, consequentemente, você vai ser bem-aventurado. Professor, e só para ficar aquela questão que a gente estava falando do tribunal, o juiz, o advogado, né, os anjos que vão ser os auxiliares ali na hora do juízo, a gente já sabe, você já falou que Jesus Cristo é o advogado, né? Mas como é que vai ser isso? Como é que ele vai usar como advogado, ele perdoa aquele momento ali, como é que vai ser? Essa parte, assim, essa questão, Jesus como o advogado. Porque você, na verdade, você já falou que Jesus era o advogado. Mas realmente o que eu quero saber, existe um verso na palavra de Deus que comprova que Jesus realmente é nosso advogado? Existe. Na verdade, existe porque está escrito em 1 João 2,21, onde João disse o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, ele está nos orientando, nos ensinando, ajudando a gente a evitar de pecar. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, João disse que Jesus Cristo hoje está advogando a nossa causa. Jesus está no santuário celestial, nesse momento, com uma dupla função. Mas eu quero falar da função de advogado. Agora ele está nos advogando. Satanás está nos acusando, nos tentando para pecar, aquele problema todo que você já conhece. E Jesus está ali advogando a nossa causa. Se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, levar esses pecados a Ele, disser a Ele que estamos arrependidos, que estamos tristes por termos pecado, o inimigo vem acusar e ele diz: não, mas ele já pediu perdão, está aqui a história dele, está aqui o perdão, está aqui as lágrimas derramadas, então ele está triste porque pecou, mas eu perdoei porque foi eu que morri por ele e ele concordou. Ele aceitou a minha morte na cruz como propiciação pelos seus pecados. Então Jesus faz essa defesa agora, mas eu preciso levar ele a minha causa, a minha história. E como você sabe, para que um advogado faça a sua defesa, você pode não contar para ninguém o que foi que você fez de errado, mas para o seu advogado você tem que contar em detalhes tudo que fez de errado, para que o advogado saiba em detalhes
quando o acusador chegar para dizer coisas que você, quem sabe, não fez. E o advogado, tendo a sua história na mão, convicto de que você foi claro e sincero ao dizer o que fez, ele vai te defender dizendo, isso ele não fez, porque eu tenho a verdade aqui na mão. Agora, se nós omitirmos algumas coisas para o advogado, ele vai ficar comprometedora a minha defesa. Eu posso perder a questão. O mesmo caso é o caso com Jesus Cristo. Temos que contar tudo. Até aquilo oculto, escondido, que ninguém sabe, só você que fez é que sabe, tem que contar para ele de todo o coração, pedir perdão, e ele vai perdoar você e a sua causa está vencida, está ganha para a honra e glória de Deus. Muito bem. Só lembrando que o verso é bem claro em dizer Jesus Cristo, o justo. Então, ele nunca perdeu uma causa e nem nunca vai perder. Nunca. Aí, pense no advogado. Esse é o advogado. Ainda tem um detalhe. Totalmente de graça, né? Gratuito. Porque hoje em dia, se você tiver alguma causa na justiça, você for contratar um advogado, é muito caro. E esse é totalmente de graça, não é, professor? Exatamente. Sim, aí levando em relação, professor, para o final do juízo, né? Aconteceu todo ali o juízo, já foi decretada a salvação dos justos. E agora? O que acontece depois disso? Terminou, já foi decretado tudo. O que vai acontecer agora com os justos? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele falou desse assunto aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16, 17, 18 e tal. Ele diz o seguinte, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatados quer dizer levados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, a informação do apóstolo, a informação do apóstolo é dizer que quando Jesus concluir tudo isso lá, tiver tudo prontinho, tudo beleza, 100%, não tiver mais nada para fazer, ele virá visivelmente nas nuvens dos céus, aonde o universo todo estará expectante, ao som das trombetas angelicais do alto, o mundo todo despertará ao mesmo tempo, todo olho verá, será uma manifestação gloriosa no planeta, no universo, e naquele momento ele dá poder, e os justos de todas as épocas levantarão do pó da terra e se unirão aos justos vivos transformados, e serão todos levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu queria finalizar essa informação com o último verso, que é o verso 18. Ao explicar tudo isso para o povo de Tessalônica, e para mim e para você que nos acompanha agora, nesse momento, ele faz um apelo final dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras de Paulo eram palavras de ânimo, de encorajamento, de consolo, de paz, de esperança, de alegria, de vitória, de bênçãos. E quando Paulo diz essas palavras ao povo da igreja de Tessalônica, essas palavras ecoaram universalmente e chegou ao meu coração e ao seu coração. E ele diz, pois diante dessa realidade magnífica, apelo a vocês que console os demais com estas palavras, palavras de esperança. Quero dizer a você, querido amigo, isso é consolo para mim, mas é consolo para você também. E além de você sentir esse consolo no coração, de sair um dia desse mundo mal, de trevas, de violência, de problema, de corrupção, de epidemias, de guerras, de tudo que é ruim, Deus apresenta para nós uma porta aberta de esperança na volta de Jesus. Jesus vai voltar. Se nós já estivermos descido ao pó da terra, mas estivermos sendo justos, Ele nos ressuscitará e nos dará vida nova. Se ainda estivermos vivos, Ele voltar na nossa geração. E se estivermos sendo justos, Ele nos transformará em corpos perfeitos, gloriosos, para nos levar para a eternidade. E agora Ele mesmo, através de Paulo, faz um apelo. Console as outras pessoas com estas palavras. Por isso eu apelo a você que não só aceite a Jesus Cristo, mas diga para as outras pessoas
que está assistindo o canal Adventista São Cristóvão, está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, divulgue para os amigos essas palavras de juízo, porém de esperança. Diga a eles que há chance de salvação, que há condição de vida plena, que há possibilidade de eternidade, que Deus é maravilhoso, que há esperança para mim e para você. Mande para todos os seus contatos aí no WhatsApp, divulgue com os amigos e diga a eles que assista esse canal, se inscreva e seja feliz. Busque por meio dessas informações esperança para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde, para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua faculdade. Não importa, aonde você tiver um pouco mais deficiente, busque refúgio em Deus por meio dessa série de estudos em busca da verdade. Queremos contar com você, orar por você e ter certeza que já somos amigos. Essa amizade está sendo feita por meio da palavra de Deus. Portanto, não esqueça, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Deus seja louvado. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude. Pai querido, obrigado por esse amigo, por essa amiga que nos acompanha, que nos assiste. Que o Senhor abençoe suas vidas, abençoe seus projetos, abençoe suas famílias, sua saúde, a fé, os negócios, tudo. E cria no coração dessa pessoa que nos acompanha uma esperança viva, uma esperança eterna. E prepare essa pessoa para o céu, para desfrutar as bênçãos e as maravilhas da eternidade, tudo de forma gratuita. Abençoa também esse projeto, essa série, essa temporada de estudos em busca da verdade, para que todos que tiverem contato com ela sejam bem-aventurados. Perdoa os nossos pecados, nos dá a tua paz, em nome de Jesus oramos. Amém. Valeu, amigos, amém. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo e que a paz de Deus tome aí o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.